Para você ligado aqui na nossa programação, seja bem-vindo. Presta atenção que o bicho pegou, hein? Rapaz, que treta! Congresso Nacional, STF, o negócio pegando fogo de verdade, hein? Manobra entre Alcolumbre e ministros da STF muda a composição da CPI do crime organizado. Antes de votar o relatório, acabou em pizza, meus queridos. Governistas assumiram cadeiras na comissão. Documento pede o indiciamento de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O que acontece? A conclusão da CPI do crime organizado pedia o indiciamento do ministro Dias Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes e também do ministro da PGR, a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet. É óbvio que isso daqui abriria, né, a porta dos infernos ou do inferno, ou as portas do inferno. Briga política, treta da mais pesada possível estaria a caminho. E qual foi a jogada? Qual foi a jogada? Antes de eu te contar qual foi a jogada, a minha pergunta é, independente se você achar que deve ou não, você acha que nesse país, ministros da Suprema Corte, membros do Poder Judiciário do alto escalão, um dia serão investigados nesse país? Com toda a jogada política por trás? E é como eu estou falando, independente se cometeram um crime ou não, independente se você acha correto ou não serem investigados. Mas a jogada política, a articulação foi grande e funcionou. Trocaram membros da CPI do crime organizado no dia de votar o relatório. Olha que loucura, gente, isso. Olha que loucura. E, obviamente, a CPI rejeitou o relatório que pedia indiciamento de ministros do STF. Sabe o que ficou agora? Agora ficou apenas o clima de vingança, porque os ministros da Suprema Corte vão vir com tudo para cima do relator Alessandro Vieira, que colocou no documento dele, no relatório dele, que Gilmar Mendes deveria ser indiciado, que Alexandre de Moraes deveria ser indiciado, que Dias Toffoli e também o procurador-geral Paulo Gonet deveriam ser, então, investigados, indiciados por crimes pesados. E eles já prometeram reação. Inclusive, daqui a pouco eu estarei falando sobre isso para você que está ligado aqui comigo. Presta atenção, é rapidinho aqui a matéria do portal Metrópolis. A CPI do crime organizado rejeitou nessas... Opa, a outra, essa daqui. Vamos lá. Uma articulação entre o governo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá, e ministros do STF, mudou a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado na terça-feira, dia 14. Alcolumbre diz haver agressão permanente às instituições. E o movimento ocorreu antes da CPI votar o relatório final, divulgado mais cedo e que pediu indiciamento de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Será que a CPI errou em divulgar o inquérito, deixando prazo, deixando tempo hábil para trocarem os seus membros? Porque foi isso que aconteceu. E cá entre nós, não estamos fazendo mérito das acusações. Não estou julgando o mérito das acusações. Independente se ministros cometeram crime ou não, mas a jogada, ela foi desleal. A jogada foi uma jogada baixa, tirando mais uma vez o poder das comissões, tirando mais uma vez o poder do Congresso Nacional. Por quê? Aí fica fácil desse jeito. Fica muito fácil. Amanhã ou depois, presta atenção, hein? Amanhã ou depois, tem aí um corrupto no poder, um presidente da República.
Estamos falando do futuro, tá bem? Alguém que só tá lá para roubar, para destruir a nação. Quem tem o poder? O Congresso Nacional. Aí uma comissão é criada para investigar, e aí a comissão chega ao veredito que esse ou aquele é corrupto, comete atrocidades. Só que o poder político entra em ação. E é o que aconteceu agora. E independente se ministros são culpados ou não, nem serão investigados, nem serão inseridos em inquérito algum. Primeiro que, mesmo que o relatório fosse aprovado na comissão, Alcolumbre não abriria uma investigação contra ministros da Suprema Corte, o que ele considera uma agressão institucional. Uma agressão institucional. Primeiro, que é a mesma coisa da Polícia Federal passar, ou qualquer outra polícia, 6 meses investigando alguém e na hora de apresentar o relatório ao delegado, o delegado, não, nós não vamos denunciar ninguém. Mas, poxa, nós passamos 6 meses, nós temos aqui, ó, os indícios. Não, nem será apreciado. É o que poderia acontecer, o que poderia acontecer nessa situação da aprovação do relatório. Alcolumbre não iria abrir inquérito contra ministros da Suprema Corte. Isso é óbvio, é notório que não. E agora, numa manobra entre o governo, né, a base governista, o STF e também o Senado, eles trocaram membros da CPI, do crime organizado. E aí, obviamente, trocando, eles não vieram para votar favoráveis ao relatório. Gente, vamos a outro ponto. Você imagina o seguinte, tá acontecendo a CPI, 6 meses de CPI. Aí no último dia, a pessoa não teve nem como ler o relatório. A pessoa não sabe nem o que ela está julgando. Porque o relatório pedia também investigação contra outras situações, inclusive pedia intervenção federal no Rio de Janeiro constante. A presença do governo federal, das forças federais, dentro do estado do Rio de Janeiro, atuando contra o crime organizado. Inclusive, algumas situações relacionadas aí às festinhas do Daniel Vorcaro. Só que não vai rolar. De jeito nenhum. Trocaram no último dia. Imagina 6 meses de investigação. Aí no dia de votar o relatório, surgem nomes que só foram lá para votar contra o relatório. Não sabem o que tem no relatório, não investigaram, porque os membros da CPI investigaram, estavam juntos para produzir esse relatório. Então, a CPI rejeitou o relatório que pedia indiciamento de ministros da STF. Relator pediu indiciamento de Dias Toffoli, Moraes, Gilmar Mendes, além de Paulo Gonet, o PGR. E é óbvio que isso daqui agora, como eu disse no início, abriu a porta dos infernos, tá? Ó, o presidente do STF, o Fachin, ele já tinha se pronunciado. Ele viu desvio de finalidade em CPI e defendeu os colegas. O ministro, presidente do STF, ele entrou em defesa dos seus pares, né, dos seus colegas na Suprema Corte. Na CNN, o William Vac disse que, com o relatório rejeitado, o Supremo Poder do STF foi exposto como um poder injusto e inaceitável. Vamos acompanhar para você que está ligado aqui no nosso Jornal da Terra. Bom dia para você. Vamos lá.
Com a decisiva ajuda do governo, foi rejeitado o relatório final da CPI do crime organizado, que pediu o indiciamento de 3 ministros do STF, além do Procurador-Geral da República. Mas o estrondo político ficou, e é de grandes proporções. O relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, queria o indiciamento e processo de impeachment dos ministros e do PGR por condutas que ele enquadrou como crimes de responsabilidade. Não houve, porém, nesse mesmo relatório, indiciamento de políticos e empresários alvos de várias investigações em relação ao crime organizado. É óbvio que o relatório final é uma peça política, é óbvio. Mas aí é que está, é dentro de um embate muito mais amplo entre os poderes da República. Embate que no momento atual é fortemente pautado, não por decisões do Supremo a respeito disso ou daquilo, mas pela conduta individual dos integrantes que a CPI tentou indiciar. Aí está o estrondo político. A crise de credibilidade e legitimidade do STF transformou-se, sim, num fator eleitoral de grande projeção, com o supremo poder do Supremo encarado por parte relevante dos eleitores como sufocante, injusto e inaceitável. A resposta de alguns ministros citados no relatório foi aquela de costume. Pelo menos um deles sugeriu a cassação de autores do relatório que pediam indiciamento, dizendo que críticas ao Supremo são críticas à democracia. É o tipo de argumento no embate político no qual o Supremo está envolvido, argumento que não cola mais. Foi a primeira vez que uma CPI tentou indiciar altas autoridades do judiciário, devido exatamente a esse contexto político. Ficou documentado hoje o forte ímpeto de setores do Legislativo para ir para cima do STF. Isso só deve aumentar depois das eleições. Muito bem, então, meus queridos. Para você ligado aqui na programação da TRFM, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, onde você estiver com a gente, nos acompanhando. E meu amigo agora criou um ambiente de guerra, tá bem? Olha só, Gilmar Mendes, mas brabo igual uma pimenta, tá? O Gilmar aí tá brabo, tá bem? Presta atenção aqui nas falas. Gilmar Mendes prepara a ação contra o relator da CPI do crime organizado. O senador Alessandro Vieira pediu o indiciamento de Gilmar Mendes, Moraes, Toffoli e Gunê, mas o relatório foi rejeitado. Antes de eu trazer a matéria aqui da CNN, tem um vídeo do Gilmar Mendes, mas o homem tá brabo, tá bem? Brabo igual uma pimenta e ameaçando, né? Tá muito brabo mesmo. Presta atenção aqui nas falas do Gilmar Mendes. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Olha isso. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Tem medo. E a assombração, também dizemos no interior, aparece para quem acredita nisso. Então é preciso que a gente esteja atento, inclusive para dizer para aqueles que têm medo de assombração que eles não existem, que são fantasmas, que não amedrontam, que são fantoches. Eu, como sabem... Muito bem, então, meus queridos. E aí, foi um grande recado? Hã? Eu adoro ser desafiado. Segundo ele, no Mato Grosso, né, o estado vizinho aqui de Rondônia, tem um ditado que diz o seguinte: não me convide para dançar que eu posso aceitar. E segundo ele adora ser desafiado. Diz ele que se diverte com isso. Obviamente, com os poderes que ele tem nas mãos, meus queridos, eu tenho certeza do lado que vai sair perdendo. Com certeza, tá? Vem aí uma bomba das grandes, da pesada, contra o relator da CPI que pedia o indiciamento de Gilmar Mendes, por exemplo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, disse a interlocutores na noite de terça-feira, portanto ontem, que irá representar o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, na Procuradoria-Geral da República, por abuso de poder
em razão do relatório apresentado pelo parlamentar no colegiado. No documento, o senador pediu indiciamento por crimes de responsabilidade de Gilmar Mendes e também de outros ministros, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, além do PGR por sua atuação no caso Master. Ele vai denunciar para o PGR, que também está com sangue nos olhos por conta do relatório aí do Alessandro Vieira. O relatório acabou sendo derrubado na CPI com 6 votos contrários, após uma manobra do governo para formar uma maioria na comissão. Na tarde de terça-feira, Gilmar Mendes já havia sinalizado que representaria o senador. Ao abrir a sessão da segunda turma, o ministro criticou a condução dos trabalhos da comissão e citou que classificou como vazamentos seletivos e de documentos, além da construção de narrativas apressadas sobre os fatos que ainda estão sob apuração. Vem chumbo grosso por aí, tá bem? Vem chumbo grosso. A apresentadora e comentarista política da Globo, Andréa Sadi, ela diz que o Gilmar Mendes quer a ação para deixar o Alessandro Vieira inelegível. Nós estaremos destacando o vídeo, então, da Sadi aqui no nosso Jornal da Terra. A irritação dessa ala do Supremo com os pedidos de indiciamento que foram feitos pelo senador Alessandro Vieira no relatório final da CPI do crime organizado foi tanta que essa ala do Supremo está se mobilizando, está se preparando para reagir do ponto de vista jurídico, do ponto de vista criminal, contra o senador Alessandro Vieira. Então, os ministros da corte, como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, já deram algumas pistas hoje nas falas deles, nessa terça-feira, do que eles pretendem fazer, qual que é o objetivo final de toda essa articulação, dessa reação. Então, o ministro Gilmar Mendes, na minha apuração, pretende ir à PGR, à Procuradoria-Geral da República, com uma representação criminal contra o senador Alessandro Vieira, e se isso for levado adiante, o senador Alessandro Vieira esse caso pode ser analisado lá no Supremo pela primeira turma do Supremo. E 2, levadas as últimas consequências, essa ala da corte quer que o senador Alessandro Vieira fique inelegível até o fim do ano. Então é para isso que eles estão se mobilizando depois desses pedidos lá, dessa escalada do conflito, dessa crise institucional entre os senadores e o Supremo, de uma forma mais específica, no comando da CPI do crime organizado, com essa ala do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, inelegível até o final do ano, né? Ou seja, fora das eleições de 2026. Meus queridos. E essa, com certeza, não será uma ação, né? Que se inicie na primeira... em tribunais inferiores, né? Dando tempo, né? Então, do senador recorrer e ainda continuaria mantendo a sua elegibilidade. Pois é, meus queridos. Para você ligado aqui na nossa programação, sejam bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Você está acompanhando o nosso Jornal da Terra. Esse é o Jornal da Terra. Oito horas e 3 minutos pelo horário de Rondônia. Abraçando você que está ligado comigo na Terra FM. Você também através do nosso canal do YouTube. Deixar um bom dia todo especial aqui para nossa querida Gladys, direto dos Estados Unidos, comentando. Ela que está em Falls Church, na Virgínia. Alô, Gladys, bom dia. Bom dia para o Edson Silva em Manaus, também acompanhando o nosso programa, interagindo através do nosso chat aqui no canal da Terra FM. Você que acompanha, gosta do nosso jornalismo, não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal no YouTube, Terra FM TV. Tá muito legal lá o canal, com notícias bem legais, né? Bem top mesmo, informações do estado de Rondônia e também as notícias nacionais. Agradecendo a todos vocês aí pelo carinho, pela audiência maravilhosa que vocês concedem à Terra FM, tanto na rádio quanto no nosso canal do YouTube. Você que está na rádio, eu convido você a dar um pulinho lá no YouTube para conhecer
o nosso jornalismo em áudio e vídeo, né? O audiovisual aqui da Terra FM. E você que sintoniza o nosso canal, em qualquer lugar aí do Brasil, baixe o aplicativo da Terra FM. Vai aí na loja onde você baixa o aplicativo e você vai estar então aí baixando, né, o aplicativo da Terra FM. Beleza? É isso aí, minha gente. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, você que está sintonizado com a gente no Brasil e no mundo. Muito obrigado pelo horário de Rondônia, às 7 horas, estaremos ao vivo, então, amanhã, para você de outros estados, a partir, então, das 8 horas, pelo horário de Brasília. 7 pelo horário de Rondônia, 8 pelo horário de Brasília. Valeu, pessoal, obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.